Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o último filme de Spike Lee, Infiltrado na Clã, de 2018. Spike Lee já é um veterano do cinema norte-americano e um de seus traços da carreira, que começou lá no início da década de 1980, é a versatilidade. No seu currículo estão grandes produções de ficção, como por exemplo a cinebiografia Malcolm X, de 1992, filmes de alto apelo comercial, como O Plano Perfeito, de 2006, documentários como Quatro Meninas, de 1997, e filmes menores, mas com uma pegada social proeminente, como Faça a Coisa Certa, de 1989, que inclusive foi um dos esnobados pela Academia naquele ano. E apesar desses e de tantos outros títulos da sua extensa carreira, ele nunca foi premiado numa categoria competitiva pela Academia, apesar de algumas indicações. O seu reconhecimento veio no ano de 2015, quando ele recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra. I won the Student Academy Award back in 1983. And so that's when I learned the tough lesson that nothing happens overnight. There's no such thing as overnight success. And that's the biggest thing we do to our young people, and tell them that there's an animal as overnight success. You have to bust your ass, roll up your sleeves, and attack every single day. And that's what I've been telling my film students at NYU for the last 15 years. Spike Lee sempre foi um diretor muito preocupado e principalmente muito engajado nas questões raciais. Ele é um militante dessa causa, e isso fica muito claro ao longo de sua obra, seja na escalação de elenco negro, na construção de uma história de ficção que faça relação com esse tipo social, ou até mesmo na produção de documentários sobre esse tema. Ele sempre esteve muito preocupado e à frente da comunidade negra de Hollywood. E o título que a gente está analisando nesse vídeo, Infiltrado na Clã, é só mais um grande exemplo disso. What would you do if another cop called you a nigger? Or worse? Would that happen, sir? Shit. There's never been a black cop in this city. Now, if we make you an officer, you will, in effect, be the Jackie Robinson of the Colorado Springs Police Force. And if you know anything about Jackie Robinson, you know he had to take a lot of guff from his fellow teammates, the fans, other teams and the press. O roteiro construído para essa obra é baseado em acontecimentos reais, acontecidos nos Estados Unidos na década de 1970. Através dele, a gente estabelece contato com o policial Ron Stallworth, que se torna o primeiro detetive negro do Departamento de Polícia de Colorado Springs. E é bom inclusive aqui fazer um parênteses histórico. Nessa época, lá nos Estados Unidos, estava em pleno funcionamento o grupo dos Panteras Negras, que de uma forma geral lutava contra o sistema, denunciava os abusos policiais, principalmente para a comunidade negra, exaltava a luta contra o racismo e pregava a união dos afrodescendentes contra a opressão branca. O grupo chegou a ter milhares de filiados nessa década de 1970, expandiu as suas atuações para fora dos Estados Unidos, inclusive, e justamente por questionar o sistema de poder já instituído, passou a ser alvo também de perseguição e de agentes infiltrados do próprio governo. No caso aqui do filme, é justamente essa a primeira missão do nosso detetive. And so we don't want this, Carmichael, getting into the minds of the good black people here in Colorado Springs and stirring them up. Ron, your assignment is to go to this speech tonight, infiltrate this bunch of subversives, and just monitor the audience reaction to Carmichael's speech. You ready? Born ready. Acontece que logo após cumprir essa primeira missão que lhe é dada, o nosso detetive resolve, por iniciativa própria, se infiltrar na Ku Klux Klan. Para quem eventualmente não saiba, trata-se de um grupo extremista reacionário originário dos Estados Unidos da América, que defende bandeiras como a anti-imigração, a oposição à Igreja Católica, o que fazia inclusive que algumas reuniões do grupo queimassem cruzes, e acima de tudo a supremacia branca, a anti-miscigenação. O intuito do detetive era investigar a atuação desse grupo justamente naquela cidadezinha, e por isso ele se faz passar por um interessado em ingressar no grupo. Since you asked, I hate niggers. I hate Jews. Spicks and mix.
Dagos and chinks, but my mouth to God's ears, I really hate those nigger rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. My sister, Pamela, she was just recently accosted by one of those black coons. Is that so? Yeah. Every time I think about that black baboon putting his filthy black hands on her purest white, driven snow body. I mean pure, Walter. She's a saint. She's an angel. It makes me want to puke. You are just the kind of guy that we are looking for. O que começou com uma ideia e uma iniciativa acabou se tornando uma missão, que para dar certo precisaria da ajuda de um colega seu. Depois da devida autorização da chefia de polícia, um oficial branco é escalado para se fazer passar por ele nas situações presenciais. Existia, portanto, o oficial Ron ao telefone e o oficial Ron pessoalmente. Esses papéis são interpretados por uma dupla de atores que eu considero de muito bom gosto. John David Washington faz o papel do policial Ron e Adam Driver de seu colega. E aí me parece inclusive um dos primeiros pontos altos do filme, que é justamente a interpretação de cada um desses papéis e também a química construída entre ambos. Na minha opinião, existe ali uma competência muito grande na transmutação do momento histórico para a interpretação de cada um deles. E a forma como a tensão pessoal e racial é interpretada principalmente pelo personagem de Adam Driver é colocada é digna de elogios. A eficiência no trabalho desses dois atores seria crucial para o resultado final da película, e isso é feito de uma forma muito competente. Ah, now that we got this, though. Ronnie boy, I'm telling you, we're on a roll, baby. This is it. Holy shit. Yeah. Ron Stallworth, member in good standing for the year, Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth brothers. Yeah, well, you don't have that little psychopath Felix staring at you asking where you lived. Claro que a habilidade e a competência de Spike Lee não pode deixar de ser citada. E se trata aqui, na minha opinião, de um dos melhores títulos de toda a carreira do diretor. A narrativa empregada por ele é muito fluida e agradável, e existe o crescimento da tensão ao longo das sequências. A gente, como espectador, fica realmente na vontade de continuar assistindo para ver o que vai acontecer. Então a construção do clímax é muito bem feita. Também faço aqui um destaque especial ao roteiro dessa obra, que lida com questões muito complexas, temas que socialmente mexem com feridas, poderiam levar o filme para um lado desnecessariamente pesado, mas que no final das contas são manejados de uma forma que fazem dessa uma narrativa majoritariamente leve. E o tom geral, no final das contas, é bastante cômico. São várias situações que arrancam risos genuínos da plateia, no que de certa forma aproxima ainda mais o espectador da narrativa. A evolução do nosso personagem protagonista também é muito eficiente, e a inteligência ideológica desse texto faz ainda com que não exista um maniqueísmo nas situações apresentadas. Em diversos pontos, inclusive, existe uma crítica objetiva em relação à atuação dos grupos de resistência negra. I don't really use that word. What word? Pigs. Well, what else would you call them? Cops. Police. Officers. A bunch of racist cops on a power trip. So you think all cops are racist? It only takes one to pull the trigger on an innocent sister or brother. Why were you at Brother Kwame's speech? He's got some good ideas. I don't agree with all of them, but he's a smart brother, definitely worth hearing. Are you down for the liberation of black people? Do we always have to talk politics? What's more important? Do you ever take time off? No. It's a lifetime job. Agora, é claro que existe por trás desse subtexto toda uma questão ideológica muito clara. Desde as primeiras sequências a gente vê citações a questões do racismo que construíram a nação norte-americana e que influenciam os hábitos até hoje. Tem inclusive trechos ali de O Vento Levou e principalmente de O Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith, que foram obras importantes para a história do cinema e que tratam dessa questão. Também são inúmeros os fatos históricos ali demonstrados que fazem conexão direta com acontecimentos atuais da geopolítica, numa conexão obviamente intencional. Today we are privileged to be among white men and white women such as yourselves, real warriors for the real America, the America that our ancestors fought and died for. The true white American race, the backbone from whence came our great Southern heritage. And I want to thank you. I want to thank you so much
for never putting your country second. That's right. America first. America first. America first. No final da projeção, inclusive, a gente tem trechos explicitamente contrários ao presidente Donald Trump, além de conflitos sociais do presente, numa clara ligação com o passado. Eu particularmente não gosto dessa escolha, acho que ela se torna desnecessária perto da qualidade da produção que a gente acabou de assistir, mas foi uma escolha do próprio Spike Lee. De qualquer forma, fica a sugestão para que você assista a essa obra, mais um grande título de um grande diretor. Thank you so much. Thank you. Here we go. 1, 2, 3. Jesus H. Christ! E pra você aí que já assistiu a esse trabalho, o que achou do filme e dessa posição política do diretor? Deixa aqui embaixo a sua opinião, seu comentário, também a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta. Enfim, vou ter o maior prazer em responder a cada uma das mensagens. Também curta esse vídeo, compartilhe e, é claro, se inscreva aqui no canal do meu tio Oscar. A gente segue falando dos filmes indicados ao Oscar esse ano e o próximo título vai ser nada menos do que uma das maiores bilheterias de 2018, Pantera Negra. Eu espero você aqui.